que Deus sempre está conosco, sempre nos abençoando, sempre nos ajudando. Então, eu só tenho motivos para estar feliz. Deus, Ele tem me guardado, tem me abençoado todos os dias da minha vida. Eu não tenho motivos para estar triste. Servir ao Senhor, sempre nós teremos motivos de alegrar na presença dEle. Irmãos, eu confesso que quando eu recebi a mensagem do Edenilson, eu pensei em dizer não, porque ultimamente eu tenho tido uma vida um pouquinho agitada, né? E para preparar uma mensagem requer um pouquinho de tempo, né? E com um bebezinho já fica um pouco mais difícil. Mas eu insisti e falei que sim. E eu passei, né, uns dias lendo uma passagem de Gênesis que falava sobre dilúvio, né? Quando Noé ainda está na arca, aquela passagem que ele solta o corvo, a pomba. E eu fiquei, Deus vai me dar o significado do corvo, da pomba, da arca, do galinho de oliveira. Vai ser uma mensagem bonita. E eu fiquei lutando dias naquele texto. Eu orei, eu pedi para Deus, mas não fluiu. E eu estava, vamos assim dizer, fugindo do texto que eu vou ler hoje, que é Efésios capítulo 5. Porque esse texto, vamos assim dizer, ele é um pouquinho pesado, ele traz uma mensagem um pouco mais dura. E eu até falei com o pastor, eu falei assim, eu achei que essa palavra era só para mim, tipo uma exortação minha com Deus, que eu não iria falar isso, porque eu entendo que até parece ser uma palavra pastoral, só o Zéia pode falar isso. Mas eu falei para o Zéia que eu estava lutando no texto de Noé, mas não fluiu. E ontem eu fui orar e eu senti recebendo a inspiração para falar nesse texto. E o pastor me orientou a seguir a inspiração que Deus havia colocado no meu coração. Então, peço que os irmãos orem para que eu consiga passar a simples mensagem que o Senhor me deu de Efésios capítulo 5. Eu vou pedir para os irmãos acompanhar aqui no telão, porque eu pedi para os meninos colocar uma outra versão, tá? Então, vai estar bem diferente do texto da Bíblia de vocês. Eu vou ler o 1, fazer uma leitura bem extensa, até o 21. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça, porquanto podeis estar bem certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos enganes com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Portanto, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associei às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, porque é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito:
Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Portanto, estais atento para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa carta, irmãos, foi escrita para os crentes de Éfeso, foi escrito pelo apóstolo Paulo, ele ainda estava preso em Roma. E eu vou falar especificamente o motivo dele ter escrito o capítulo 5 apenas. Aonde eles moravam, havia umas seitas gregas que estavam muito ligadas à prática, os cultos deles eram muito ligados à imoralidade sexual. Dá para se ver que Paulo escreve isso tanto para provar aos de fora que o cristianismo não tinha nada a ver com as práticas das seitas que eles eram acostumados a viver e a vivenciar. O cristianismo era diferente e também para lembrar os cristãos que eles haviam adquirido uma nova vida em Cristo, que as práticas do mundo não poderiam influenciar o estilo de vida deles. Percebe-se que no verso 4, ele diz o seguinte, não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Por que Paulo escreve esse versículo? Porque naquele meio, o costume deles eram brincadeiras imorais, mímicas imorais, piadas picantes, conversas tolas, como ele fala aqui, gracejos imorais. Então, isso fazia parte da sociedade. Então, Paulo agora vem lembrar os cristãos que isso era prática de quem? Dos filhos das trevas. Percebe-se que nesse capítulo, ele vai fazer duas comparações com os filhos das trevas e os filhos da luz. E aqui eu já estou dizendo a vocês quais são as práticas dos filhos das trevas. Ele diz que os impuros, os imorais, eles são filhos das trevas. Aqueles que praticam tais coisas, pecados que desagradam ao Senhor, esses não têm herança no reino de Deus. Esse comportamento não é adequado aos santos. É por isso que Paulo escreve o capítulo 5. Ele vem combatendo esse tipo de comportamento e diz mais, é por isso que vem a ira de Deus. É sobre essas pessoas que praticam tais obras tão terríveis que o versículo fala assim, verso 12, fala assim, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Tais eram atos tão vergonhosos que o apóstolo Paulo não achava legal nem mencionar o que essas pessoas faziam. Tais era a imoralidade que eles faziam. E tudo isso era obra de quem? Dos filhos das trevas. Mas agora Paulo, ele vem falar depois que os filhos da luz, e ele fala no verso 8, vocês antes eram trevas, mas agora vocês são luz. Não é necessário somente caminhar na luz, mas nós que somos filhos da luz, nós somos luz. Há uma necessidade que eu seja luz para mim, mas que eu também seja luz a outros. Ele diz, vocês são luz no Senhor, assim andai como filhos da luz.
Verso 1 fala, qual que é o comportamento? Vocês têm que imitar a Deus. Outro, verso 2, quais são mais um comportamento do filho da luz? Vocês têm que andar em amor, assim como Cristo se entregou como sacrifício aos seres humanos, vocês também façam o mesmo. Se entregue a Deus como oferta agradável ao Senhor. O verso 9 ele fala também, portanto, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Os filhos da luz, eles procuram ser bondosos, eles procuram a verdade, eles procuram a justiça, eles procuram fazer, descobrir o que é agradável ao Senhor, o que eu posso fazer para agradar ao Senhor. Isso é uma atitude, comportamento de filho da luz. Paulo fala, nesses primeiros versículos, a diferença das obras dos filhos das trevas e dos filhos da luz. E agora, ele faz uma reflexão. Ou ele tem um versículo que me trouxe uma reflexão. Verso 14. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Quando eu li esse versículo, que ele fala assim, ó, levanta-te dentre os mortos. A minha mente foi longe. E eu fiquei tentando me imaginar deitado no meio dos mortos. E a minha cabeça não conseguiu nem imaginar, porque isso é incômodo para mim. É horripilante, é agoniante. Não tem como uma pessoa dormir no meio dos mortos, porque para dormir você precisa estar tranquilo, você precisa estar relaxado. E como você vai conseguir dormir no meio dos mortos? Mas aqui percebe-se que Paulo está dizendo que muitas vezes o nosso comportamento é tão terrível diante do Senhor que a gente se comporta estando dormindo no meio dos mortos. Quem são os mortos? São aqueles, os filhos das trevas. Diante de Deus, eles estão mortos. E muitas vezes nós que somos considerados filhos da luz, a gente começa a observar a vida dessas pessoas, e quando menos se damos conta, a gente está meio que querendo praticar o que eles praticam. Parece que a atitude deles não é tão vergonhosa assim. Aquilo que eles fazem não nos incomoda mais. Se isso estiver acontecendo, você está dormindo no meio dos mortos. Se para dormir é necessário estar tranquila, relaxada, irmãos, morto cheira mal. Então, Paulo está dizendo assim, ó, toma cuidado. Pode ser que algum de vocês possa estar dormindo no meio dos mortos. Vocês podem estar condizente à atitude do mundo. Vocês fazem parte deste mundo, ou melhor, moram aqui neste mundo, mas vocês não são deste mundo. Nós não somos daqui. As obras do mundo, nós ainda temos que olhar e sentir nojo. Nojo não das pessoas. Das pessoas a gente tem que sentir compaixão, como foi falado hoje aqui. É necessário dar azeite, vinho, alegria, dar a palavra para curar. É isso que a gente sente quando vê um caído, quando vê uma pessoa praticando o mais terrível ato diante do Senhor. A gente sente pena da pessoa, compaixão, mas o ato, a ação dela, que desagrada ao Senhor, isso tem que causar nojo em nós. Porque se isso não estiver acontecendo dentro de nós, se nós não estivermos incomodados com o mau cheiro das ações dos mortos, então podemos estar dormindo junto com os mortos. Então todas as palavras que eu leio para mim, irmãos. Por isso que eu pensei que essa palavra seria exatamente para mim. E todos os versículos que me tocam, eu faço uma reflexão. Então eu comecei pensando, o que anda desejando o meu coração? Porque os filhos das trevas,
Eles desejam cada vez mais as coisas do mundo. Eles desejam cada vez mais estar ali desagradando ao Senhor. E os filhos da luz, eles desejam cada vez mais ser parecido com o seu Deus. Cada vez mais agradar ao seu Deus. Cada vez mais eles se sentem incomodados com este mundo. Salmo 121 fala assim que os cristãos que moravam perto de pessoas violentas, eles não viam a hora de ir para Jerusalém. Por quê? Porque eles se sentiam incomodados com a atitude daquelas pessoas. Eles não viam a hora de chegar a Jerusalém, porque lá em Jerusalém, muitos estavam com o mesmo propósito de adorar a Deus, de agradecer ao Senhor, de ofertar ao Senhor. O que será que tem desejado o nosso coração? Irmãos, às vezes a gente pode estar admirando pessoas que são filhos das trevas. A gente pode estar admirando ações, comportamentos dos filhos das trevas. Nós temos que tomar cuidado, porque Paulo fala para nós: desperta, levanta-te, porque você pode estar no meio dos mortos. Mas não é isso que Deus tem para nós. Aleluias. Ele quer nos levantar. Quer fazer que a sua luz resplandeça sobre a sua vida. Aleluias. Cristo quer resplandecer sobre a sua pessoa. Aleluia. É isso que Deus tem programado e planejado para as nossas vidas. Não somos deste mundo. Não podemos continuar como dizendo, não devemos amar o mundo. Não, devemos amar as pessoas e não os seus comportamentos. Eu quero ser luz, porque eu preciso ser luz. Porque a Bíblia fala, verso 5 fala assim, que os impuros, imorais, os filhos das trevas, não têm herança no reino de Cristo. E eu quero ser participante dessa herança. Eu quero isso. A Bíblia chama de filhos amados, aqueles que imitam o Senhor. Então eu quero ser filho amado. Eu quero que Deus me veja como um filho amado. Então por isso que eu vou praticar as obras da luz e não as obras das trevas. E eu preciso ser luz, porque outros precisam ver a luz de Cristo em mim. O verso 13 fala assim, todas essas atitudes terríveis que os filhos das trevas produzem e praticam, só vai ser manifestada pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. É necessário que eu seja luz, que você seja luz, para aqueles que estão em trevas. Só assim eles vão poder reconhecer o tamanho do erro dos seus atos. É a luz que faz as pessoas enxergar o quanto elas estão sujas e distantes diante de Deus. É necessário que nós venhamos ser luz diante deste mundo, diante desta geração, porque eles precisam ter algo limpo para fazer a comparação das suas vidas. Não tem como um sujo falar do mal lavado. É necessário a luz, porque absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Há uma necessidade que eu e você sejamos luz, tanto para mim, quanto para o próximo que está à minha volta, que precisa reconhecer a Cristo como Salvador. Aleluia. Cristo quer resplandecer sobre a sua pessoa. Glórias a Deus, aleluia. Agora eu vou pular para o versículo 18. E vou falar aqui mais uma comparação que Paulo faz. Ele fala das ações do homem que se embriaga com o vinho e as ações do homem que se embriaga com o Espírito Santo. Eu vou ler o verso 18. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Esse povo aqui, eles tinham um costume
né, como nos nossos dias hoje, eles bebiam o vinho e praticavam, claro, qualquer tipo de imoralidade. Coisas terríveis que não dá nem para ser mencionado. É vergonhoso de se falar. Eles acreditavam no Deus do vinho, tinha até nome, Dionísio chamava o Deus do vinho. E eles, possuídos por essa divindade, acreditavam eles. Eles praticavam atos sexuais em imoralidades. Eles, dominados pelo vinho, eles faziam tudo aquilo que desagradavam ao Senhor. Se percebe que quando o homem, muitas vezes eu já ouvi muitos relatos, não porque eu quis ouvir, mas porque muitas pessoas quando se embriagam e cometem atos dos mais terríveis, eles acham aquilo vantajoso. E eles contam em voz alta, então eu já fui obrigada a ouvir muitas coisas que pessoas praticaram por estarem embriagados. E eu confesso a vocês que de nada eu achei interessante, porque até mesmo moralmente era vergonhoso, porque eles falavam que foram embora cheio de vômito, muitas vezes até faziam necessidades nas roupas, e eu não acho nada disso legal, mesmo que eu não fosse crente, eu não acho isso agradável, né, você estar todo sujo de vômito, principalmente vômito, né, e eles contam com uma grande vantagem, como se isso fosse um motivo de honra, de coisa legal. E homens, quando são dominados pela bebida, eles fazem coisas que talvez sem a bebida eles não teriam coragem. Mas a bebida às vezes dá aquele impulso, né? Aquela motivação, e eles vão lá, eles perdem a razão, dominado pela bebida, e praticam coisas terríveis diante da sociedade. E Paulo está dizendo para nós: não vos embriagueis com o vinho, que leva à devassidão, que leva ao pecado, que leva à contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que Paulo está querendo dizer? Ele compara, né, assim como um homem que faz de tudo, ele tem todos os momentos, são momentos para se embriagar. Se eles estão felizes, eles bebem. Se eles estão tristes, eles bebem. E se percebe que a bebida, ela tanto para pobres, miseráveis, quanto do mais alto escalão, eles têm bebida. Percebe-se que Paulo quis ensinar muitas coisas para nós. Primeiro, que assim como a bebida domina o homem, ele perde a razão. O Espírito Santo, quando o homem dá lugar a ele também atua na vida do ser humano. Não para praticar coisas horríveis e imorais, mas para mudar o caráter dele. Para fazer dele, para ele praticar boas obras, para ele ser um bom homem, uma boa mulher, para ele ser algo de realmente valor diante da sociedade. Assim como a bebida domina o homem e ele perde a razão, o Espírito Santo, ele pode dominar a nossa vida e fazer de nós pessoas melhores. Do mesmo jeito que a bebida é oferecida tanto para o miserável quanto ao homem mais rico, o Espírito Santo, ele não escolhe classe social. Ele não escolhe classe social, embora os pobres bebam a bebida mais inferior e os ricos a de boa qualidade. Aqui no reino de Deus, o Espírito Santo é o vinho, o melhor vinho, dado a todos sem exceção. Tanto aos ricos, pobres, miseráveis, todos recebem a mesma porção do Espírito Santo. Aleluias! Todos recebem o Espírito Santo para morar dentro dele. Como foi cantado, o dono do universo mora em mim. Aleluias! Todos têm acesso. Todos podem ter acesso a esse Espírito Santo. Aleluias! Mas como nos encher desse Espírito Santo?
Como Paulo fala no verso 19. Fale entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor. O que significa se encher? O pastor falou essa semana mesmo que não tem como você ter uma porção maior de Deus dentro de você. Você tem QSP, que é quantidade suficiente para. Você tem a quantidade suficiente do seu Deus dentro de você, para você lutar, para você vencer, para você ser filho da luz. O seu Deus mora dentro de você. Mas quando ele fala se encher, é você que dá o controle para ele. Nós podemos dar ou retirar o controle do Espírito Santo. Assim como o homem, quanto mais ele bebe, mais ele perde o controle. Assim vocês, quanto mais vocês se encherem da palavra, quanto mais salmos nós falarmos, quanto mais nós bendizermos o nome do Senhor, quanto mais adorarmos, quanto mais louvarmos a Ele, mais controle do Espírito Santo teremos sobre as nossas vidas. Aleluia. Dê o controle do seu coração a Ele. Shaimi andarabasi. Dê o seu coração de presente a Ele. Ele quer lhe transformar em uma nova criatura. Ele quer tirar você das trevas e colocar você no caminho de luz. Você será luz. Você será exemplos aos outros. É isso que Ele tem planejado para vocês. Ele vai ter o controle sobre as nossas vidas. E Ele vai agir através de nós. Glórias a Deus. Esses dias eu estava cantando para o meu filho um corinho. Que ultimamente é só 3 palavrinhas, né? E eu estava cantando. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. E o versinho fala. Eu canto, eu pulo, eu danço, eu grito. Se o Espírito Santo estiver movendo dentro de mim. Aleluias. Se o Espírito Santo mover dentro de você, eu não vou precisar, ninguém vai precisar dizer para mim, cante. Não, eu vou ser impulsionada por Ele. Se eu der o controle do meu coração a Ele, eu vou louvá-lo, porque Ele é a minha inspiração. Eu vou cantar a palavra, porque Ele vai me impulsionar. Eu vou buscar a Deus, porque Ele vai me motivar. Por isso que eu digo a vocês, deixe o Espírito Santo mover-se dentro de você. Aleluia. Assim como o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, assim como Ele era atuante na criação do mundo, quando Deus estava criando o universo, Ele continua querendo atuar dentro de nós e em nós. Deixe Ele se mover dentro de você. Glórias a Deus, aleluia. Se o Espírito de Deus se mover dentro de nós, nós teremos ações, nós vamos render ações de graças, não só aqui, mas isso fará parte do nosso cotidiano. O versículo fala assim, ó, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai. Se Ele se mover, se nós dermos o verdadeiro controle para o Espírito Santo comandar a nossa razão, a nossa vida, as nossas decisões, o nosso comportamento e as nossas atitudes, em tudo seremos gratos. Seremos completamente felizes, porque o vinho na palavra do Senhor tem como símbolo o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos deixa pleno de alegria. Os homens buscam
alegria na bebida forte, mas nós que somos filhos da luz, a gente busca essa alegria plena no Espírito Santo. Aleluia, porque nós sabemos que é só Ele. Só Ele. Aleluias. Glórias a Deus. Irmãos, o verso 16 fala assim, ó. Agora eu vou voltar no verso 16. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. O que eu entendo é que Paulo está dizendo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então aproveite cada oportunidade que você tem, cada reunião, cada comemoração, todos os momentos, vê-se uma oportunidade de se encher do Espírito Santo do Senhor. Eu percebo aqui, eu vou citar um exemplo, o Gideão. Ele não tinha um lugar perfeito para malhar o trigo. Ele usou as condições que ele tinha, ele aproveitou a oportunidade. Quem sabe ali o lagar estava desocupado, era o momento, ele aproveitou a oportunidade. Era o que tinha. Se ele ficasse esperando o lugar certo para ele malhar o trigo, ele não iria comer. Então nós, muitas vezes, eu vou citar um exemplo meu. Antes do meu filho chegar, eu tinha tempo. Então eu podia planejar qual horário eu queria passar com Deus. Se de manhã, de madrugada, à tarde, o horário que eu quisesse. Né? Mas agora eu não posso fazer isso. E se eu ficar esperando o momento exato, o momento perfeito, como que eu vou louvar ao Senhor? Eu tenho que aproveitar cada momento do meu dia. É cotidianamente. O Espírito Santo, ele não está simplesmente aqui neste lugar, está dentro de nós. Aonde eu quiser, eu posso falar com Ele. Aonde eu quiser, eu posso louvar. Todo momento, a qualquer lugar, eu posso buscar ao Senhor. Então, aproveite cada oportunidade. Oxalá que as nossas reuniões fossem igual a mulher que perdeu a moeda. Ela buscou a sua moeda, achou. Então ela falou assim, agora eu vou fazer uma reunião, uma comemoração, porque eu achei algo de grande valor. Oxalá que as nossas reuniões pudessem ser citado. Vamos adorar a Deus, porque hoje eu achei algo de muito valor. Vamos adorar a Deus, porque a minha casa está bem. Vamos buscar ao Senhor. Vamos agradecer, porque eu tenho vida, porque eu tenho saúde. Que nós possamos buscar um motivo para nos reunir com o propósito de se encher do Espírito Santo. Podemos, irmãos, em qualquer oportunidade, em qualquer situação, aproveitar e buscar o Espírito Santo. Por quê? Porque os dias são maus. Se a gente ouvir as notícias, a política, e eu que eu nem gosto de política, eu não entendo praticamente muita coisa, mas aquilo que meu esposo passa para mim, as leis que ele ter, sabe, irmãos, aquilo, eu vou falar assim, meu Deus, para onde esse mundo vai caminhar? A que ponto nós vamos chegar? O mundo, eles não estão simplesmente felizes em viver as suas libertinagens, a sua imoralidade. Agora eles querem que a gente aceite o estilo de vida deles. Eles querem fazer que a gente também participe do seu estilo de vida imoral. É por isso que Paulo está dizendo para nós, se apegue ao Espírito Santo. Aproveite, vamos aproveitar, irmãos, momentos de família. Vamos louvar ao Senhor. A gente sabe que o louvor mexe no mundo espiritual. O meu filho, quando dá 9h30, 10 horas, ele fica muito ranzinza para dormir. Ele chora mesmo e você tem que ir para um lugar afastado e levá-lo para dormir. E um certo dia nós estávamos na casa da minha irmã Suzana e lá os jovens estavam cantando bem alto e louvando ao Senhor naquele ambiente. O meu filho ficou extremamente tranquilo. E aquilo mostrou para mim
que o louvor traz calma para o ambiente. E ele ficou acordado até 11 horas da noite. Quando eu cheguei na minha casa, parecia que ele estava saindo de um ambiente totalmente em silêncio. Porque ele estava tranquilo, calmo. E mexe no mundo espiritual, irmãos. O nosso louvor tem poder. Vamos louvar ao Senhor, porque os dias são maus. Nós vamos viver cada vez mais uma decadência. Nós temos que nos apegar ao Senhor, porque o amor de muitos vão se esfriar nos últimos dias. E que não seja o meu, que não seja o meu, porque nós iremos buscar a presença do Senhor. Se o Espírito Santo do Senhor se mover dentro de nós, nós teremos ações de filhos da luz. Então eu peço a vocês, deixe o Espírito Santo controlar a vida de vocês. Quem sabe aqui tem pessoas que a palavra foi mais dura, foi tão dura que você se sentiu mal. Talvez as qualidades de filhos da luz não encaixou em você. Mas a porta da graça ainda está aberta. Deus está dizendo, se eu li, se foi escolhido este versículo, desperta tu que dormes. É porque Cristo quer resplandecer através de você. Não quer mais que você ande em trevas, porque Ele quer que você participe da herança, porque Ele tem uma herança nos céus para você. Aleluias. E Ele quer fazer de você filho amado. Aleluias. Nós sabemos que todos aqueles que se encaixam no perfil de filhos das trevas, ele é inimigo de Deus. Mas Deus não quer isso para nós. Ele quer resplandecer através de nós. Ele quer nos tirar do mundo dos mortos e nos colocar vivo para resgatar os mortos. É isso que Deus planeja para a sua vida. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Vem Espírito Santo, vem inundar meu ser. Vem Espírito de amor, vem ser meu consolador. Vem Espírito, oh, aleluia. Vem Espírito, Glórias a Deus. Espírito Santo, Vai do vem lugar. inundar meu ser. Deixa Ele se Vem mover. Espírito de amor, Oh, aleluia. vem ser meu consolador. Glórias a Deus. Ele Vem quer corações para se mover. Oh, aleluia. Vem Espírito, aleluia. inspira o meu viver com teu toque.